Ok, Lucas 5 é o nosso texto básico desde o início, desde o final do ano. Nós estamos usando para essa palavra profética ao longo desse ano, de resultados grandes. Cada vez que eu paro para pensar nisso, eu fico vendo como é que Deus ele é apaixonado por mim e por você, né? Ele não quer trazer uma coisa pela metade. Ele não quer fazer gato da tua vida. Alguém entende isso aí, né? Ele quer mudar tudo. Não adianta ficar consertando a válvula dessa televisão, rapaz. Ele quer trazer uma LED de 600 polegadas, novinha. Você está... 600 polegadas é meio grande, né? A gente não recebe o que a gente não pede, sabia? Deus quer trabalhar muito na nossa vida. Vamos lá, Lucas capítulo 5. E aqui é uma grande inspiração trazida por Deus para nós, numa passagem que nós conhecemos, mas nós estamos tirando lições preciosas aqui, na maior simplicidade. Eu disse para vocês, tudo que eu estou falando, nós vamos falar, é tudo simples, mas precisa ser revelado de maneira simples. Então, olha, Lucas capítulo 5, nós lemos então esse pequeno texto, está lá escrito assim: aconteceu que ao apertar Jesus a multidão para ouvir a palavra, ele estava junto do lago de Genezaré, ele viu 2 barcos junto à praia, e os pescadores tinham desembarcado e lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia, e Jesus então, ele do barco, ele ensinava, grife essa palavra, ele ensinava as multidões. Deus continua assim, ele quer te ensinar dia após dia, a ser uma pessoa melhor. Então o verso 4, ele acabou de falar, ele disse para Pedro: olha cara, vai lá e lança a tua rede para pescar. E Pedro então deu a declaração: mestre, olha, a gente trabalhou a noite toda, a gente não pegou nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Então, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Verso 9, então, à vista dessa pesca, a admiração cresceu no coração deles, né? No verso número 10, então Jesus disse: ó, Simão Pedro, agora preste atenção, cara, doravante, agora para frente, você vai deixar esse barquinho e você vai ser pescador de homens. Diga aleluia. Gente, que passagem maravilhosa. Eu venho falando isso para vocês, e quando Deus ele entra em cena, eu tinha falado sobre isso, é para abençoar todo mundo. Não está funcionando, alguém meteu a mão aí, Hélida, põe para funcionar para mim. E Jesus, sabe, Deus quando entra na nossa vida é para nos abençoar de cima a baixo. Em qualquer situação, Ele quer que você seja abençoado. Diga aleluia. Não tenha outro pensamento, eu falei sobre isso. Deus nunca mudou, nem vai mudar a sua vontade em abençoar o homem. Você escreveu isso, lembra que a gente tinha conversado sobre isso? E aí, nós começamos a falar sobre 3 características importantes registradas aqui nessa passagem, que traz como consequência resultados grandes. A primeira dela é essa, eu não consigo sair dela, porque ela é fundamental. Foi justamente porque Jesus entrou naquele barco que as coisas mudaram. Jesus abençoou uma multidão. Você entende que quando Deus entra na nossa vida, nós não só somos abençoados, mas como outros são abençoados? É impressionante, né? Ele não trabalha só de um lado, Ele trabalha também com aquilo que já tem no coração de Deus, você ser uma bênção. Se eu não tiver preparado o meu coração para ser uma bênção, ou entender que esse é o plano de Deus, eu sou abençoado para ser uma bênção, porque isso não é novo. No Velho Testamento, Deus chamou os homens para ser assim. Lembra da vida de Abraão? Chamou Abraão para ser uma bênção. Abraão, ó, te abençoarei, cara, para você ser uma bênção. E não é diferente. E aí nós estamos falando sobre isso, que quando Jesus entra no barco de Pedro, ele estava entrando na vida de Pedro. Mais do que isso, ele estava entrando na vida e no propósito de viver, porque o barco era o propósito de vida de Pedro. E 2 perguntas eu tinha feito, lembra aí que você anotou? A primeira delas é: será que eu tenho permitido o Espírito Santo, através da palavra, influenciar a minha vida, nas minhas decisões, nas minhas escolhas? Porque se Deus não influencia a tal ponto, gente, a Deus não está verdadeiramente sendo parte integrante da nossa vida. Eu falei isso para vocês, eu estou batendo nessa tecla, que eu posso ter uma Bíblia, eu posso vir para a igreja, mas eu tenho Deus meio de fora.
Ele pode morar em mim, na pessoa do Espírito Santo, mas eu não tenho liberdade para que ele interaja na minha vida, em todos os ângulos, no meu pensamento, na minha maneira de falar, na minha maneira de agir, nos meus planos. Alguém está pegando? Lembra que eu tinha falado de nós tomarmos o cuidado de não substituir muitas coisas que podem virar um hábito religioso pelo próprio relacionamento da comunhão com Deus, que, gente, o que vale mesmo é o quanto eu tenho gasto tempo e eu tenho dado meu coração para a pessoa de Deus. Diga aleluia. E isso é um envolvimento diário, escreve aí no teu caderno, é um envolvimento diário, é algo que eu preciso fazer de maneira constante, contínua. Eu sempre me lembro da vida de Daniel, porque é um exemplo de um homem que, um coração voltado para Deus total, né? E as declarações de quem estavam de fora, vendo a vida dele, é a seguinte declaração: um homem que continuamente serve a Deus. Então isso é um estilo, gente, que nós temos que preparar a nossa vida para que Deus seja integrado a isso aí. A voz dele tem que falar mais alto. O que ele tem a te mostrar e a mim é o que vale, diga aleluia. Lembra que nós fomos a João capítulo 15, e esse verso eu coloquei nesse cartão para que você registre. No final do verso, Jesus, depois de falar, olha, separados de mim, de um relacionamento, vocês não podem fazer nada. Elinho, olha só, sem mim nada podeis fazer. Não, eu posso fazer, sem Deus eu posso fazer. Eu posso fazer um resultado que apenas é uma limitação, é uma coisa humana. Como eu vi lá, Pedro foi para o barco, foi para pescar, ele tinha barco, tinha rede, mas não pegou nada. É uma coisa humana. Mas quando Deus entra, as coisas mudam. Aleluia. Se alguém diz que não vende, você vai vender. Se alguém diz que família é só uma complicação, tua família é abençoada. Se alguém diz que os filhos estão perdidos, o teu não está. Aleluia. Isso é bênção. É mão de Deus, gente. Então eu falei para vocês de que muitas vezes a gente fala de Deus, mas nós temos que ser ensinados a aprender a viver Deus. Sua palavra, sua verdade é para ser vivida. Se não é esse o propósito, não há crescimento, não há ajuste, não tem como Deus me guiar e me dirigir. Ele não vai descer fisicamente e me segurar na gravata e me levar. Ele tem a sua palavra e Ele requer que eu e você, nós possamos escolher, nós possamos dizer, não, eu faço essa escolha. Ele criou a mim e a você com essa livre-arbítrio, essa decisão, e ele se agrada quando eu digo, eu quero o que tu queres. Aleluia! E aí está o segredo. Eu li com vocês aqui, se eu não li, lá no Salmo 16, abra lá no verso 12, há uma declaração interessante, porque Davi diz assim, eu não tenho bem nenhum a não ser a ti somente, Senhor. Davi estava fazendo uma separação maravilhosa, e nós sabemos pelo comportamento de Davi, que ele era um homem agarrado a Deus. Ele tinha uma liberdade de espírito, ele tinha uma comunhão com Deus tremenda. É só dar uma lida nos salmos dele. A constante declaração de amor que ele tinha para com Deus. A constante gratidão. Ele constantemente louvava e engrandecia o nome dele. Ele queria estar na presença de Deus. É só ler os salmos. Aliás, o Salmo 119, ele não tem autoria, mas ninguém me tira de que é de Davi esse salmo. Pelo que ele escreve a respeito da palavra, é um negócio tremendo. Então, veja que está escrito, ele disse, olha, eu não possuo, e Davi, gente, ele tinha recurso, ele crescia, ele se tornou um homem rico, mas ele não estava depositando nas coisas do lado de fora a sua vida. Olha a declaração que ele dá, o bem que ele tinha era Deus na vida dele. Salmo 63, dá uma lida em casa, como ele coloca lá, porque ele anela pela presença de Deus. Então, é mais do que tempo da igreja despertar para isso, e talvez, queridos, esse aqui seja o ponto, por isso que nós estamos gastando mais tempo, mais importante, porque se Jesus não entra no barco, nada daquilo aconteceria. Essa interação, ela é importante, porque é dessa interação que outras portas se abrem. Você tem que entender isso. Quando Deus entra no nosso coração, há tanta mudança, há tanta inspiração dele, que você pensa assim, nunca tinha pensado nisso. São coisas novas.
Por exemplo, Jesus chega e fala para Pedro, volta e lança a tua rede para pescar. É muita doideira, sabe? Na cabeça de Pedro isso não havia essa concepção. Essa oportunidade, essa janela estava fechada. Apocalipse capítulo 3, verso 20, todo mundo conhece. Abra lá. É um verso que fala de comunhão. Deus está dizendo assim, eu estou à porta e bato, Elim, mas não vou arrombar. Eu bato gentilmente, e se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e vou o quê? Ceiar. Você entende que se alguém ouvir e abrir a porta, está descrevendo, você está convidado a entrar na minha casa? Você entende que nós temos que fazer isso com o nosso Deus? Convidar Ele a participar da nossa vida, ser parte integrante no meu dia a dia, em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, em tudo que eu planejo. Estou dizendo para vocês, aqui está o segredo de uma igreja que será extremamente abençoada. Você não tem que pedir para ser abençoado, Deus já te empurra, porque quando Ele tem o plano dEle, a mão dEle, o propósito, já está embutido isso. Eu venho falando para vocês, bênção sobre bênção. Imagine o cuidado dEle, direcionando toda a sua vida, porque você entregou essa direção a Ele. Cuidará da sua casa, da sua família. Não vamos deixar de enfrentar lutas, queridos, como a Deise falou. A gente enfrenta, eu enfrento, a Deise também, todos nós aqui. Não estamos diferentes nesse mundo, não. Tem que estar preparado mesmo para a pancada. Mas Deus é conosco. É impressionante que Ele se torna guerreiro, Ele se torna aquele que vai guerrear a minha guerra. Está dizendo isso. Você confia nisso? Os próprios Salmo 27, Davi passa por situações lá e ele está declarando isso. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, eles é que tropeçam e caem. Você está debaixo do propósito de Deus. Então está escrito aí, se abrir, se ouvir e abrir. Então Deus entra e olha esse sentido aí, e eu vou cear. Isso aí, gente, prova de que Deus é um Deus de comunhão. Muitas vezes, só de ficar pensando em Deus e na sua palavra, você já está tendo comunhão com Ele. Pastor, mas eu estou pensando no meu problema e como é que eu vou pagar isso? Então a gente ocupa o nosso pensamento e permite, com tantas coisas que acontecem, a gente não guarda um tempo para fazer disso um hábito de pensar nas verdades de Deus, de meditar nas verdades de Deus, de dar essa oportunidade dele falar. Quando você medita na verdade, você dá a oportunidade de gastar um tempo. Lembra que eu falei sobre nós fazermos a nossa agenda? Faça a tua agenda na comunhão que você tem com Deus e você vai ver como é que essa agenda vai funcionar. E Deus vai te abençoar. Então a fé, escreve aí, que traz resultados nesse nível. Vamos lá, gente. Nesse livro, queixo cair, resultados grandes, é fruto de um relacionamento contínuo com Deus. Jesus era o exemplo disso. Ele tinha um relacionamento contínuo com o Pai. E eu vou te falar, onde Jesus ia, as pessoas eram abençoadas, as situações mudavam. Digam glória. Está dando para pegar? Eu estou insistindo no primeiro ponto. Essa é a primeira característica de consequências que trazem resultados grandes, né? A característica de Deus, Ele interagir na tua vida no dia a dia. Não é o domingo, não é a Bíblia que eu trago no domingo, é mais do que isso. Eu comentei aqui no primeiro encontro, e é uma verdade, qual é a proporção do meu coração aberto para Deus? Porque a semente, gente, ela é incorruptível, ela é perfeita. A semente é a palavra, diga aleluia. Ela produz, mas ela não produz em cima da mesa. Ela produz no coração do homem. Deus idealizou isso, poder vivo desse livro, a sua inspiração, sua presença, sua palavra, trabalha no coração do homem. Então, como é que está o meu coração? Que tipo de solo eu tenho cultivado? Sou terra fértil para que a palavra trabalhe? Porque é na proporção do meu coração, é na abertura do meu coração que é a proporção do trabalho de Deus. Imagine uma cachoeira que drena a água beça, mas eu boto um cano fininho. É a proporção que vai sair daquele cano. Mas se eu pego um pão de 100 polegadas, já boto lá, então
já fica diferente, imagina. 2012 é um ano para você abrir o cano do seu coração. Diga aleluia. Fala para o teu irmão, troca de tubulação, por favor. Você está com 3/4 e tem que botar um de 100 polegadas. Oh, rapaz. Pastor, eu vou trabalhando aqui, eu sei o que eu faço. Não faz isso, rapaz. Deixa Deus interagir. Então, existem duas características que eu posso tirar, porque isso é bom, porque a gente aprende. A gente olhando isso, a gente então se situa. Então, deixa eu ver, o pastor está falando um negócio interessante, é isso aí. Então, são duas características que demonstram a falta de uma comunhão adequada com a pessoa de Deus. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem uma comunhão, ou que, sabe, não, eu não creio em Deus, eu deixei de acreditar. Não estou falando sobre isso. Isso aqui é muito mais do que deixar de acreditar. Estou falando de uma pessoa. O cristianismo, escreve aí, é um relacionamento. O cristianismo não é religião, é um relacionamento. Religião é o que o homem faz para Deus. Então o cristianismo é um relacionamento, gente. Mas escuta isso aqui agora. Duas características que demonstram que há uma falta de comunhão adequada. Nós temos que trabalhar isso. A primeira delas é essa: a palavra de Deus, ela não é valorizada ao ponto de ser a verdade e a autoridade final na minha vida. Quer dizer, eu ainda tenho outros parâmetros para tocar a minha vida. Eu ainda tenho outros pensamentos, ideias, outras coisas que governam a minha vida, que dão direção para a minha vida. Alguém está pegando o que eu estou falando? Isso aqui, gente, é fundamental. Se esse livro ele não tem uma voz ativa, do ponto de vista de interferir nas minhas decisões, escolhas ou naquilo que eu faço, se ele não tem voz ativa, tem algum problema conosco. Mas se esse livro é sempre voz passiva, ao ponto de lê-lo, de vir para a igreja, estudar na escola, mas a minha vida continua a mesma porque eu sei o que eu faço, e esse livro não bate um martelo, não tem uma autoridade final, ele não me direciona ao ponto de eu me entregar a ele, valorizar, porque isso aqui é a minha vida, tem alguma coisa errada, essa minha comunhão com Deus, ela não está sendo adequada. Alguém está pegando? Isso aqui é um parâmetro maravilhoso, porque é algo que a gente pode tirar e olhar, realmente tal. Esse livro, ele tem esse conteúdo de ser apaixonado por ele, de eu amar a verdade, a palavra. Se esse livro está distante do meu coração, pastor, eu sou crente, eu sou nova criatura, estou na igreja, mas se na prática ele está distante, não vai dar certo. Eu não estou tendo essa interação necessária. É nessa permissão que eu dou para essa semente trabalhar, gente, direcionar a nossa vida em todas as áreas. Alguém está pegando? E é óbvio que eu tenho que depositar confiança. Em outras palavras, quando a pessoa ela não recebe a verdade com a intenção de praticar, já está no erro, já está na falha. Interessante que nós vemos isso, Tiago capítulo 1, verso 22, diz que nós não sejamos ouvintes, meramente ouvintes, porque estaríamos enganando a nós mesmos. Olha como é que está escrito, gente, para pensar. Uma resposta muito pessoal, mas até eu entendo, como eu expliquei para vocês, de que há muitas coisas que nós não fazemos, ou pelo menos nós não abrimos o coração, sei lá, aquilo que Deus deseja, porque nós não somos ensinados. Não adianta você cobrar de mim algo, se você não me ensina a fazer. Esse é o grande detalhe. Por isso o erro de muitos quererem trabalhar o erro das pessoas, sem ensinar a fazer o certo. Não vai funcionar. Por que que Deus está sempre ensinando? Para que a gente possa fazer o certo, diga aleluia. Olha só que interessante, Romanos 15, verso 4, eu falei com vocês. Olha que exemplo maravilhoso.
Aí está escrito que o que outrora foi escrito no Velho Testamento, Paulo está dando essa declaração, a velha aliança, foi escrito para o nosso ensino. Por exemplo, só ler o Velho Testamento e você olhar muitas situações de relacionamento do povo de Deus com Deus, você conclui assim: é isso aí que eu não posso fazer. Deus já está mostrando que não é esse caminho que nós temos que caminhar. Ele está ensinando para mim ali, ó, não faça assim, dessa maneira não dá certo. Que alguém diga amém. Deus não espera que você tome determinadas atitudes e determinados comportamentos sem você aprender sobre isso, sem ouvir falar. É uma jornada de interação com Ele, mas de aprendizado, gente, de quem nós somos, como Deus trabalha. Deus tem os seus princípios. Como qualquer ser humano sobre a face da terra, ele vive pela sua crença, pelo seu credo. Qual é o credo dele? O que eu acho, o que eu penso é o que vale. Pergunta, como eu disse para vocês hoje, o que é certo ou errado? Não existe. É simplesmente o fato da pessoa dizer: é assim que eu toco a minha vida. E o outro: não, o que você está fazendo está errado. Aí ele fala: eu faço a minha vida o que eu quero. Alguém está pegando? Mas nós temos que aprender. Deus tem um princípio, Ele tem uma maneira. E quando nós aprendemos isso, e você tem aprendido, a sua vida começa a mudar. E Ele começa a tocar, Ele começa a colocar a mão. Diga aleluia. Então não fica aí preocupado de você estar dizendo: já estou fazendo alguma coisa errada e tal. Calma, relaxa, que o Deus a quem você serve, o nosso Deus é nosso Pai, Ele te ama demais. Mas Ele quer te explanar e te ensinar: olha, Elinho, há uma melhor maneira de você fazer. Isso que você está querendo tem que ser por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. É só isso. Deus não está querendo rachar o seu crânio? Ele não está querendo bater em você? Por que Ele faria isso? Se quando eu disciplino os meus filhos eu não ensino certo, eu estou errado. Porque se a gente vai disciplinar, a primeira coisa que tem que fazer é ensinar a maneira certa. Porque se a gente não tiver nisso aí, como é que nós vamos esperar que os nossos filhos tomem decisões e façam coisas certas? Que alguém diga aleluia. E Deus trabalha da mesma maneira. Então veja, Tiago 1,22 diz isso, né? Para pensar, pastor, eu já li várias vezes esse verso. Pois é, mas tem que parar para pensar. Então, se eu sou um ouvinte negligente, eu sou só um ouvinte, e eu não pratico, diz a Bíblia que eu estou enganando a mim mesmo. Olha o verso 25. Mas aquele que atenta na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso. Isso aí é só maneira de falar, praticante. Operoso praticante, o que está escrito? Será bem-sucedido em tudo que realizar. Olha o segredo: será bem-sucedido em tudo que realizar. Não mudou e Deus não mudará. Se Deus disse que a parede é branca, não adianta eu insistir dizendo que é de outra cor. Se Ele disse que essa porta está fechada e aquela está aberta e eu estou querendo ir pela porta fechada, gente, eu só estou gastando e perdendo tempo. Está dando para pegar? A igreja que aprende a caminhar nesse volume, nesse fluir do mover de Deus, é a igreja abençoada, é a igreja que vê as coisas mudarem. Eu estou falando isso para vocês porque eu sei, eu já vivi esse conteúdo. Qual é o conteúdo? De eu insistir no que eu acho, no que eu penso. Troca isso. Eu vou descobrir o que Deus pensa, o que Ele quer, e vou fazer o que Ele quer. As coisas vão dar certo. Diga aleluia. É assim que funciona. Quer ver uma passagem que eu amo, que não mudará? É o mesmo esquema nos dias de hoje. Veja, Jeremias 7. Você lê o contexto do passado do povo de Deus e você vai ver que não mudou em nada. No verso 23 diz assim, igreja: mas então disse Deus para o seu povo: eu ordenei dizendo, Elinho, presta atenção à minha voz, dai ouvidos à minha voz.
Nós já passamos por essa situação. Cada um de nós aqui tem culpa no cartório disso. Você quer ver? Alguém conversar contigo, entrar por aqui e sair por aqui. É verdade ou não? Vou levantar minha mão, olha aí. Alguém mais aí tem culpa no cartório comigo ou não? Só eu? Entrar por aqui e sair por aqui. É justamente o que nós não podemos fazer com Deus e a sua palavra. Dai ouvidos, Zelinha, a minha voz. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Agora veja, andai em todo o caminho que eu mostro para vocês, que eu ordeno. Você entende que há uma voz que me direciona e me mostra por onde eu tenho que andar? E você entende que quando existe essa voz e o caminho por onde andar, eu tenho que segurar o que eu acho, o que eu penso e o que eu quero? Ah, então Deus está me anulando, pastor. Não, Deus não está te anulando. Ele está fazendo você aprender a escolher aquilo que Ele tem preparado, porque tudo que você quer já está ali. Tudo que eu e você queremos está ali. Ali está o segredo da fonte de sermos abençoados de cima a baixo. Diga aleluia. Eu não vou correr atrás de grana, a grana corre atrás de você. Ó. Eu não fica desesperado cercando os seus filhos. Deus cerca, protege os seus filhos. E eles crescem como pessoas de Deus. Uma bênção nisso aí, gente. O que é isso? Então diz aí, no verso 24. Não terminei, né? Andai em todo o caminho que eu ordeno para que vos vá bem. É tudo que nós queremos. Ou eu quero um caminho onde eu digo assim, 50, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Não. Na voz e no caminho que Deus aponta, está escrito que tudo me vai bem. Diga aleluia. Meu irmão, vou te falar, a palavra é tão simples que chega a explodir no nosso coração, só nisso aqui. Simples, voz, direção de Deus, tudo dá certo. Está escrito. Não precisamos ser inteligentes. Verso número 24. Mas então não deram ouvidos. Entrou por aqui, saiu pelo outro ouvido. Nem atenderam. Olha só a colocação da palavra. Deus disse, andaram nos seus próprios conselhos, no que eu acho, no que eu penso. Eu vou fazer o que eu quero. Aí diz assim, na dureza do seu coração maligno, escreve, na incredulidade. Essa palavra retrata exatamente, a expressão disso é incredulidade. Não deram crédito à palavra. Incredulidade é não dar crédito a ela. Agora grifa na tua Bíblia, porque na minha já está grifada há muito tempo. Andaram para trás e não para frente. Eu não posso dizer nem que você é caranguejo, porque caranguejo anda para o lado. Eu não sei nem qual é o bicho que anda e anda para trás. Alguém já chutou um bicho aí. Agora entenda, eu preciso chegar lá, andando para trás. Quando é que eu chego lá? Nunca. Mas a gente não consegue avaliar no dia a dia da nossa vida que muitas coisas acontecem, os anos passam e parece que a gente está cada vez mais distante daquilo que a gente deseja. Entende, gente? Essa mensagem ela é libertadora para nós, porque Deus quer nos ensinar. De repente é exatamente isso, pastor. Eu não sei andar com Deus, me ensina. Então estamos te ensinando, e Deus está ensinando. De um modo geral, Deus tem uma chamada para nós libertadora no contexto de conhecimento e entendimento como o nosso Deus trabalha. Então, se você se envolve, você está aqui nos encontros, você vai aprender, você ouve, torna a ouvir de novo, vem para a escola bíblica. Eu vou te falar, a tua vida muda. Você muda por dentro, então tudo muda por fora. Se a minha mentalidade muda, eu deixo de fazer o que eu fazia para fazer agora a minha mentalidade nova. Está dando para pegar? Mas eu tenho que ser convencido disso. Então, quando a palavra de Deus não é valorizada como verdade e autoridade final, é porque eu não estou tendo uma comunhão adequada como deveria. E tome só cuidado para não ser uma pessoa que traga a Bíblia para a igreja. Não faça isso. É muito mais do que isso. Que outros digam aleluia. Vamos ver a segunda característica que demonstra uma falta de uma comunhão adequada.
Vai anotando. Ainda estou no primeiro ponto, quer dizer, daquilo que nós vamos falar, que trazem resultados grandes. Escreve aí: é a dificuldade de se moldar ao padrão da nova criatura de viver. Pastor, não estou entendendo nada, eu só sei que eu sou de Jesus. Então, você é de Jesus, segundo a palavra, nós somos novas criaturas. Nós fomos criados, recriados em Cristo Jesus, um ser que nunca existiu antes. Esse ser então agora tem um padrão, não é mais o velho padrão da velha criatura, não é mais o padrão do mundo de viver como todo mundo vive, mas é um padrão que Deus estabeleceu para que a nova criatura vivesse. Diga aleluia. Isso a gente tem que aprender. Você quer ver? Tem pessoas ainda, porque não aprenderam, óbvio, mas elas têm a ideia de que Jesus veio para me livrar do inferno e perdoar meus pecados, quando na verdade o inferno não foi criado para o homem, e em segundo lugar já havia perdão de pecados na velha aliança, porque Deus sempre foi perdoador, porque Ele não pode mudar o que Ele é misericórdia, Ele é compaixão, Ele perdoa. Que alguém possa dizer graças a Deus, Ele nos perdoa, Ele nos perdoou. Mas que obra foi essa? Na verdade, Jesus veio para que eu e você nos tornássemos novas criaturas, tivéssemos o direito de ter a natureza dele de volta. Você vai aprender sobre isso. Então, uma vez que agora eu sei quem eu sou, sabe quem tu és? Sei. Então agora há um padrão de nós vivermos, gente. Há essa mudança necessária no meu linguajar, na minha maneira de pensar e de agir com a palavra. Mas alguém pode dizer: pastor, mas eu não sou perfeito, a gente volta a errar. Errar, queridos, nós vamos errar até o final. Mas quanto mais nós conhecemos quem nós somos e a obra da cruz do Calvário, nós vamos errando cada vez menos. Nós vamos apontando cada vez mais. Nós vamos acertando mais do que erramos. Que alguém diga aleluia. Isso é que é maravilhoso. Porque é com base naquilo que eu sei, é com base na revelação simples da obra de Jesus. Então, com base nessa verdade, então agora eu tenho um padrão de vida, eu tenho uma maneira, é um estilo, e faz toda a diferença. A necessidade dessa transformação. O homem, ele ainda tem muito isso. A gente vive, acorda, dorme, achando que a gente não precisa ser mudado, mas nós precisamos. Nós precisamos ser melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, entende? Um melhor trabalhador. Mas se a gente não dar essa liberdade para ser transformado, não funciona. E essa transformação ela é maravilhosa, porque é uma transformação, gente, não é momentânea, não é algo que eu faço agora e daqui a pouco aquilo ali vai embora, não. Mas a palavra declara que há uma transformação ao ponto de nós sermos completamente diferentes. Diga aleluia. Quando você vai crescendo nessa transformação, cada vez mais os hábitos antigos, ou a maneira de pensar, ou aquilo já não fazem mais parte da tua vida. Diga aleluia. A antiga maneira de pensar sobre relacionamento já foi embora há muito tempo. Você já aprendeu o que a palavra fala sobre ter um bom relacionamento de família com pessoas. Não significa que nós não vamos errar, podemos errar, mas a gente sabe pedir perdão, a gente sabe trabalhar. Diga aleluia. É isso que faz a diferença, gente. Está dando para pegar o que eu estou dizendo? Então, se eu tenho dificuldade em me moldar ao padrão da nova criatura que eu sou e você também é, isso é a prova que eu não estou tendo comunhão adequada com Deus. E não tem jeito, queridos, nesse mundo que pede tantas coisas, num mundo de aflições, num mundo de sentimentos estranhos, de pensamento doido, de muitas coisas que batem, nós temos que aprender a andar com o nosso Deus. A Bíblia declara que nós não estamos sozinhos, a Deise acabou de dizer algo maravilhoso. No Salmo 23 está escrito isso, né? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Aí você vai me perguntar: mas que Deus é esse, pastor, que não me resgata? Não, presta atenção.
Você pode andar onde for, se Deus está contigo, você está na direção dele, não interessa o resto, porque ele é o teu amparo, ele é o teu escudo. Salmo 121 fala sobre isso. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Que alguém diga aleluia. Eu vou te falar, hein? O que é isso? Que proteção é essa que você tem? Eu sirvo ao Deus vivo. Eu ando com Ele, Ele não anda comigo. Escreve isso no teu caderno. Eu ando com Deus. Eu tenho aprendido a andar com Deus. Quando Pedro, então, ele se submeteu, ele se entregou, ele percebeu, Deus disse algo e ele fez, porque está escrito lá uma das coisas mais tremendas. Fazendo isso, no verso número 6 de Lucas 5, fazendo isso, mas se eu sei o caminho, eu tenho aprendido os princípios, mas não faço isso, não chega o resultado. Que alguém diga glória. Está dando para pegar, gente? Lembra aqui, só para a gente terminar, eu vou passar, no próximo encontro a gente fala sobre os outros dois, mas lembra que nós falamos de João capítulo 2, verso 5, que Maria disse assim para os serventes: olha só, fazem tudo, por favor, façam tudo o que ele ordenar, o que ele disser. Vou te falar uma coisa de 2012, você nunca mais vai fazer. Não lute com Deus. Pastor, eu nunca lutei. A gente luta muitas vezes, reclamando, murmurando, porque tal, não, tal, fica ali naquela pressão. Ah, então tá bom. Se entrega logo, rapaz. Senhor, pode explodir, eu vou contigo, aleluia, não quero nem saber e tal. Se entrega. Deus fala coisas que a gente demora a entregar, Ele mostra coisas que a gente demora, porque nós não somos danados, essa nossa natureza carnal é terrível. Novas criaturas, mas com a carne que tem que carregar, agora você vê? E tem que apanhar todo dia, porque tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Diga glória. Fica de pé, vamos orar, aleluia.